Olá, meus amores. Então, nós vamos ver, estudar e refletir sobre mais um componente curricular dentro da nossa pós-graduação em docência, do ensino fundamental e médio. Dentro dessa questão, nós vamos estudar hoje sobre o componente curricular Tecnologia da Informação e Comunicação. Assim sendo, nós vamos nos deter a estudar sobre o assunto tecnologias e educação na sociedade contemporânea e no contexto escolar. Vamos, então, adentrar os nossos estudos. Aqui tem a referência, para a elaboração deste trabalho. E vamos, então, definir sobre o que vamos estar tratando em nosso componente curricular. Nós vamos estar falando sobre definição de tecnologias e educação à distância. A educação à distância é EAD no Brasil, os paradigmas educacionais e aplicações das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, o uso das tecnologias no contexto escolar e a formação do professor. Para tanto, nós vamos ver o seguinte: é necessário que a gente possa estar refletindo sobre alguns questionamentos a respeito da tecnologia, sobretudo o que é a tecnologia, o que significa sociedade no conhecimento, as tecnologias modificarão a sociedade. Na verdade, as tecnologias modificaram a sociedade, a educação, a sua vida, que mudanças o avanço tecnológico trouxe. Você vive sem os recursos tecnológicos? Então, esses são questionamentos que vocês irão, ao término desse estudo, refletir, sobre tudo isso e automaticamente responder todos esses questionamentos. Então, a tecnologia é o estudo dos instrumentos, processos e métodos empregados nos diversos ramos da indústria, claro, mas também no ramo educacional. Hoje em dia, na sociedade atual, a gente se utiliza muito dos recursos tecnológicos para serem agregados ao cotidiano escolar. Assim, o que é tecnologia? Tecnologia é o conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade. Então, esse conhecimento, esses princípios científicos, todos esses equipamentos tecnológicos, computadores, notebooks, data show, um quadro, um quadro que a gente pode estar também utilizando, quadro com pincel. Também nós podemos estar utilizando celulares, enfim, diversos equipamentos tecnológicos que eles surgiram para nos tornar seres mais críticos, mais evolutivos e para, de certa forma, esses equipamentos serem utilizados dentro do processo da informação e comunicação humana, sobretudo nesse aspecto de comunicação, a gente utiliza do WhatsApp, do Face, do Message, do e-mail, para estar nos comunicando, resolvendo alguns problemas educacionais, recebendo trabalhos educacionais, transmitindo também atividades educacionais para os nossos alunos, nos comunicando com pessoas do outro lado do mundo, podemos assim dizer. Então, os recursos tecnológicos, eles, de certa forma, facilitaram o processo de informação e comunicação. Hoje, notícias que estão lá no Oriente Médio, de repente, não clicar no segundo, através das ferramentas tecnológicas, chegam até nós. Algo que demorava aí muito tempo, você mandar uma carta
até mesmo de um estado para o outro, demorava 1 mês, 2 meses para chegar em seu destino. Hoje, instantaneamente, né, chega em questão de segundo essas informações por conta desse processo de comunicação e informação que está ao nosso dispor através da tecnologia. Assim, chamamos de tecnologia todo esse conjunto, isto é, as ferramentas e as técnicas correspondentes ao seu uso em cada época, né? Então, a tecnologia hoje, ela está, né, sendo desenvolvida, utilizada em todo o mundo, ou seja, é universalmente utilizada de maneira mundial por todos os seres humanos. Então, quais seriam as funções das tecnologias na sociedade? O que promove as mudanças é o uso que se faz das tecnologias em favor das mudanças sociais, ou seja, seu uso na comunicação, na educação e em todos os setores da sociedade. Assim, podemos dizer que as TICs, né, que são as tecnologias de informação e comunicações, favorece a democratização do acesso à informação, ao conhecimento e à educação. Então, as tecnologias dentro do processo da sociedade, dentro do processo, né, que se volta para a comunicação, para a democratização da informação, da educação, porque hoje o aluno, ele utiliza muito, na verdade, os professores se utilizam da internet, né, para estar pesquisando, ampliando seus conhecimentos e assim também orientando os alunos através de sites seguros que eles possam estar também fazendo suas pesquisas, que as pesquisas elas não estão presas só apenas ao livro didático, mas também com esta ferramenta tecnológica, né, a internet sendo possível, né, através de um computador, de um notebook, ou seja, até mesmo de um celular, o aluno ele pode estar se utilizando dessas ferramentas para ampliar seus conhecimentos, pesquisando, fazendo, na verdade, o bom uso deste aparelho, desta tecnologia que está ao seu dispor. E assim ter mais informações, até mesmo sobre aspectos sociais, certo? Assim, a relação histórica da educação e tecnologia, como isso se dá? Então, a perpetuação desses conhecimentos deu-se por meio da educação, que primeiro era informal, difusa, sendo transmitida pela oralidade no dia a dia. Assim, esta forma de educar cumpria o papel de ensinar todo o conhecimento de geração para geração. Então, antes da escrita, nós sabemos que realmente a educação era transmitida de geração para geração de forma informal, ou seja, através da oralidade. A escola era a própria família e a experiência de vida. A educação se dava por processo de enculturação. Até a investigação da escrita, a linguagem oral foi quem reinou, né? E a educação ela era ali voltada para o seio familiar. O seio familiar era quem desenvolvia essa educação, como também hoje ainda desenvolve, né, a educação. Claro, em valores, porque a escola a escola, com o surgimento da escola, da escrita até ao longo, né, dos tempos, até os dias atuais, a escola desenvolve, então, a educação formal, né, através da escrita, através, muitas das vezes, também da oralidade, mas, sobretudo, utilizando uma linguagem formal. As bases da tecnologia na história do homem. Então, os fatores que influenciaram as tecnologias na idade contemporânea foram a leitura e a escrita, intensificaram-se com a invenção da imprensa por Gutenberg no século XV, que motivou a expansão e a circulação da informação, promovendo a produção literária e científica. Então, com o surgimento da escrita e também da imprensa, foi mais democratizado, né, o conhecimento, a informação.
E a tecnologia, ela é de acordo com o momento. Nesse período do século XV, com o surgimento da imprensa, isso foi um grande avanço para esse século, né? Que hoje, para nós, o grande avanço está sendo, né, a tecnologia sendo a cada dia desenvolvida, né? Nós temos sites para se fazer pesquisa na internet, com a internet, claro. Nós temos cada vez mais equipamentos eletrônicos, né? Equipamentos como, por exemplo, celulares de última geração, dentre outras ferramentas que a cada dia vão se inovando, né? E vão ampliando ainda mais a possibilidade da informação e comunicação. Fatores históricos contribuíram para a evolução das tecnologias. Que fatores foram esses que contribuíram? Bem, nós vimos aqui que as tecnologias com relação, né, às suas bases, as bases dentro dos fatores históricos, elas já surge aí essa evolução aqui com a imprensa no século XVI. E aqui, quais fatores contribuíram para a evolução das tecnologias? Porque a partir de lá, né, a partir do século XV, com a imprensa, ela vem só evoluindo. E como se deu, né, essa contribuição em seus primórdios? A Reforma Protestante, né, que nós sabemos que a Reforma Protestante foi um movimento contra, né, os dogmas da Igreja Católica. E aí se deu com a questão de Martim Lutero, a tradução, né, da Bíblia para outras línguas, por meio, então, da imprensa, o surgimento da ciência moderna, o fortalecimento das diferentes línguas, o florescimento das culturas regionais e nacionais e o aparecimento dos estados modernos, o mercantilismo, ou seja, né, a expansão mercantilista, transporte marinho, né, construção de máquinas mecânicas que possibilitassem a realização de cálculos matemáticos mais confiáveis, tipo a calculadora, a produção de imagens em câmeras também marcou o desenvolvimento tecnológico, porque é graças a esse primeiro passo que ocorreu a expansão e a utilização das imagens tão presente nos dias. Aliás, nos dias de hoje. Então, como podemos observar, tecnologias do passado que deram possibilidade para as tecnologias atuais foram a fotografia, o cinema e dos recursos de comunicação, as invenções do telégrafo, telefone, o rádio e a televisão, revolucionaram a história, a eletrônica, o fax, os computadores e a criação de redes de comunicação a distâncias, como a internet. Então, chegamos a esta ferramenta tão atual, tão importante, da qual é a internet, que nós podemos acessá-la não só em nossos computadores de mesa, notebooks, mas também através dos nossos celulares. Fazemos, então, as nossas pesquisas, nos comunicamos, enfim, todo esse processo que hoje temos é um processo que já vem ocorrendo, né? Aí desde os primórdios, com a invenção da imprensa, passando pela questão da invenção do computador, da televisão, da fotografia, chegando então todo esse aparato que hoje nós temos tecnológico e que pode, né, nos favorecer a cada dia mais através de novas invenções. E assim, nos próximos estudos, nós vamos estar abordando os tipos de tecnologias.